partir do versículo 12 até o 14, ainda estamos considerando o capítulo 1, que diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E finalmente, conforme prometido, chegamos ao ministério do Espírito Santo. Eu afirmei categoricamente que a salvação é uma obra trinitária, e assim Paulo a está apresentando. Paulo está nos descrevendo a salvação desde a eternidade, chegando até os nossos dias. E a gente vai entender que essa salvação, mais lá para frente a gente vai entender que essa salvação ela se manifesta a nós hoje. E vamos ver também as formas como ela deve se manifestar. Mas antes de chegarmos a isso, Paulo nos apresenta então o Espírito Santo. Porque a salvação ela é trinitária e ela não acontece sem essas três pessoas da Trindade. Ela é planejada, concebida, celebrada, executada pelos três. E nenhum dos três é mais importante que o outro na obra de salvação. Por que nós falamos primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa e terceira pessoa? Porque assim eles se manifestam na história. Primeiro se apresenta o Pai, e o Pai nos traz a lei, o Pai nos traz a constituição do Estado de Israel. Mas não que o Pai se ausente, mas então é manifestado o Filho, e o ministério do Filho, que é o mais breve em termos temporais, porque o Filho ele vem e ele executa a sua parte na obra de salvação quando morre na cruz, mas a gente não pode entender isso como algo pequeno, pelo contrário, é algo grande. A Bíblia nos diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então tenha muito cuidado nessa compreensão de ministério menor. O ministério dele é grande, é eterno, assim como são das outras duas pessoas da Trindade. E após a sua ressurreição, quando ele é levado aos céus, então se inicia o ministério terreno do Espírito Santo. E Paulo vai nos apresentar aqui, então, nesse trecho em específico, o Espírito Santo como sendo o penhor da nossa herança. Ele fala que é a garantia da nossa herança. E como herança, eu entendo toda essa sorte de bênção espiritual que ele já falou lá atrás, e toda essa graça que ele nos concedeu no amado, toda essa redenção, todo o mistério da vontade de Deus, tudo isso nos é garantido pela presença do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo em nós. E aí eu aproveito para dar uma cutucada em alguns irmãos que eu tenho, que diz que eu como batista não tenho o Espírito Santo. Ora, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho garantia da promessa de Deus, logo eu não sou salvo. Dizer que uma pessoa não tem o Espírito Santo é equivalente a dizer que esta pessoa não é salva. Então toma muito cuidado quando você se referir assim a algum irmão, eu gosto de uma expressão, crente da geladeira. Sou eu, sou da igreja geladeira, com muito orgulho, com muito amor, e não tenho nenhum problema com relação a isso. E apesar de ser crente da geladeira, eu tenho o Espírito Santo da promessa. Porque segundo Paulo nos apresenta, ele diz assim, olha, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, já expliquei quem é esse nós num dos vídeos anteriores, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo está descrevendo uma sequência de ação. Olha, vocês ouviram a palavra da verdade, vocês creram, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa.
E daqui para frente, o ministério do Espírito Santo na vida de vocês é o que vai demonstrar que vocês são de fato salvos. E aí, mais lá para frente, nós vamos ver que entender esta declaração dessa forma me traz uma alegria e me traz uma tristeza. E vou adiantar um pouquinho do que vai lá para frente. A doutrina de Paulo do Espírito Santo na carta aos Efésios é linda, é maravilhosa. Se você ler só os trechos que Paulo fala sobre o Espírito Santo nessa carta e você compreendê-los, você vai ver que a manifestação do Espírito em nossa vida, ela é maravilhosa. E sem o Espírito Santo a gente não consegue viver como igreja, sem o Espírito Santo a gente não consegue se achegar ao Pai, sem o Espírito Santo a gente não consegue manifestar os dons, sem o Espírito Santo a gente vai viver igual o filho pródigo viveu. Então o ministério do Espírito Santo é garantir, ele é operacional, e sem o Espírito Santo não há igreja. Então essa é a parte, essa é a boa notícia do negócio, que a gente tem uma relação com Deus conjunta, e a gente tem uma relação com Deus muito próxima, e essa relação por meio do ministério do Espírito Santo que nos leva a agir como apóstolos, profetas, doutores, mestres, que nos leva a viver em comunhão, que nos leva a adorar a Deus, que nos leva a viver uma vida digna. A má notícia é o seguinte: pelo que Paulo me diz, a manifestação mais clara do Espírito Santo não são os dons espirituais. A manifestação clara do Espírito Santo é o seu dia a dia. É quando você começa a dar aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus chamou de frutos dignos do arrependimento. É pelo fruto que você vai conhecer a árvore. Então é o seguinte: como é que a gente vai saber que o sujeito foi selado pelo Espírito Santo? Não é algo interior, não é algo que se manifesta no culto de domingo à noite, é algo que se manifesta no dia a dia. É algo que também se manifesta no culto, mas é algo que tem que se manifestar na segunda-feira também. Não pode se manifestar só no domingo, tem que se manifestar de segunda a sábado. Então não adianta o sujeito achar que ele é crente na igreja. Ou você é espiritual todos os dias, ou você não é salvo. Então a vida do hipócrita, quando for revelada, quando passar, eu brinco que no Data Show Celeste, quando projetar a sua vida lá no telão celestial, e tudo aquilo que você fez escondido aparecer, aí nós saberemos de fato quem é salvo, só naquele dia. Não é pelo domingo à noite que a gente conhece, não é pelo domingo à noite que você conhece o cristão, é pelo dia a dia, é pela intimidade. Isso nós vamos ver ao longo da carta aos Efésios, porque Paulo está descrevendo de uma forma muito legal o ministério do Espírito Santo. Eu queria um dia, talvez eu faça um dia só sobre a doutrina do Espírito Santo na carta aos Efésios, é muito bacana. Mas detalhe o seguinte, ainda falando aqui nesse trecho em específico, o ministério do Espírito Santo está diretamente ligado à doutrina da salvação. De que forma? Deus planejou, Jesus executou, o Espírito Santo garante. Cara, isso é uma forma didática. Não vai achar que você vai achar isso aqui na Bíblia. É uma forma didática que eu estou colocando. O Pai planejou, Ele pensou a salvação, Ele criou os meios, Jesus executou a salvação, e agora o Espírito Santo é o garantidor. Ele é aquele que dá as garantias. Ele é o penhor da nossa salvação. Procure no dicionário, no Google, o que é penhor, o que é uma loja de penhores, para você entender que Paulo fala exatamente, Paulo usa exatamente essa figura do penhor, de alguém que deu algo muito precioso para garantir que volta depois para resgatar aquilo. Então, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: na hora da salvação,
aquilo que há de mais precioso no universo foi dado a você para garantir a salvação. E o que bem é esse? É uma joia? É um carro? Não, é o próprio Deus. Deus se dá como garantia da sua salvação. A certeza de que Ele virá te buscar é que o próprio Deus habita em você. Tá certo? Então, só para concluir, a gente continua vivendo a vida do Espírito Santo para louvor da sua glória. Não da glória do Espírito Santo, mas é para a glória de Deus. Tudo aqui, nesse trecho que nós vimos, redunda para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus, sem nenhum problema, as pessoas na Trindade não estão disputando a glória. Tudo redunda na glória de Deus, que é dele mesmo, né? Então, esse aí é o papel da Trindade.